I'ma get it. Olá, eu sou o professor Danilo de Oliveira e na videoaula de hoje, bem rapidinha, um assunto recente da história brasileira, né? Nós vamos falar sobre o Brasil pós-ditadura militar, o Brasil pós-Guerra Fria, né? O Brasil que vai se tornar democrático, né? Principalmente a partir de 1988. Então, nós vamos dar uma analisadinha bem rapidinho sobre os presidentes, os últimos presidentes da história do Brasil, ok? Lembrando que eu gravo essas videoaulas para os meus alunos reverem o conteúdo, mas se for útil para você, então, bom proveito. Tudo bem? Então, vamos lá. Esse é um assunto do 9º ano do ensino fundamental, que também é trabalhado no ensino médio, então as informações aqui presentes também podem ser aproveitadas para quem vai, né, quem está no ensino médio, ou até mesmo para quem vai fazer algum concurso, né? É claro que é de uma forma um pouco mais superficial, light, que eu estou apresentando a temática para vocês, mas o conteúdo, né, dá para ser aproveitado em vários níveis de ensino. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Em outras videoaulas eu comentei com vocês, né, que a partir da década de 80 a ditadura militar no Brasil ela começou a se enfraquecer. Entre outros movimentos, nós tivemos o movimento das diretas já, que queria o povo saiu para as ruas, né, querendo eleição direta para escolher presidente da República. O movimento diretas já, teoricamente, falhou, né, não deu certo a emenda constitucional Dante de Oliveira, né, mas ficou engendrada na sociedade aquele desejo por mudanças. Então, esses desejos de mudanças, né, junto mais com aquela questão da Guerra Fria, que não representava mais um perigo para o mundo, né, vai permitir o quê? Que no Brasil volte a começar a ter o quê? Ter traços de democracia. Então, nesse contexto de começar a abrir as portas para a democracia, né, eu vou ter o último presidente eleito de forma indireta, que vai ser o Tancredo Neves. E o Tancredo Neves, ele era um civil. Depois de muitos anos de ditadura militar no Brasil, eu vou ter um presidente civil eleito para governar o Brasil, tá? É lógico que alas conservadoras, né, principalmente do Exército, não gostaram da mudança, mas acabou sendo eleito Tancredo Neves, né? O vice dele era José Sarney, né? José Sarney, que já tinha uma ligação mais íntima com a ditadura, mas Tancredo Neves não. E a missão dele, todos esperavam que era o quê? Abrir, democratizar, criar uma nova Constituição para o Brasil. Então era esse, né, a visão que as pessoas tinham da missão do Tancredo Neves, que não chegou nem a assumir, porque ele teve problemas de saúde e acabou morrendo, né, antes de assumir a presidência. E aí surgem aquelas várias teorias conspiratórias de que os militares teriam colocado fim na vida do Tancredo Neves, né? Enfim, né? Ele não assume, e quem vai assumir então vai ser o seu vice-presidente, né? O maranhense José Sarney. Esse aqui, ó, aqui eu tenho o Tancredo Neves e aqui eu tenho o José Sarney, né? E o José Sarney, realmente, ele vai começar a fazer as mudanças que eram esperadas no país. Que mudanças, professor? Vai autorizar a criação de partidos de diferentes ideologias, vai autorizar a formação de sindicatos, né? Vai organizar a convocação de uma nova Constituição, vai começar, né? Vai extinguir o famoso colégio eleitoral, que era o responsável por eleger o presidente de forma indireta, né? Então, o José Sarney vai abrir as portas do Brasil para começar a traçar novamente, né, o seu caminho democrático. O governo do Sarney foi marcado, lógico, né, por uma grave crise econômica, né? Vários governos, até o governo do Sarney, o governo do Collor, né, até chegar no governo do Itamar Franco com o Fernando Henrique em 94, né, o Brasil vai viver uma época de graves crises econômicas e de muita inflação, né? Então vai ser um período econômico conturbado
da história do Brasil. Brasil com inflação, Brasil com muita dívida é duro, né? Hoje eu não estou bom. Dívida externa, né? Aí o ministro da Economia do Sarney, chamado Dilson Funaro, ele vai lançar o plano cruzado. Então o Brasil vai ter vários planos para tentar acabar com a inflação e com a dívida externa. A moeda até então era o cruzeiro, deixa de existir o cruzeiro no Brasil e passa a ser o cruzado. Sabia que o Brasil já teve uma moeda chamada cruzeiro, cruzado, né? Se você é mais novo, não. Se você é um pouco mais velho, lembra, né? E constantemente mudava-se a moeda. Tudo bem? Então, o que o Sarney vai fazer? Para tentar combater a inflação, que é a alta dos preços, né? Ele vai decretar o congelamento dos preços e dos salários, né? E, inclusive, existia uma tabela com o preço dos produtos, né? Então todos os comerciantes deveriam seguir esse valor, né? Com os tetos mínimo e máximo que um produto deveria ter, né? Tudo isso para combater a inflação. Então é nesse contexto que o povo vai ser convidado a ser fiscal, né? a ser os fiscais do Sarney, né? E os estabelecimentos que não respeitassem esse tabelamento poderiam mesmo ser fechados, né? Aconteceu o caso de vários estabelecimentos, como está a imagem aqui, ser fechado, porque não respeitava o congelamento, não respeitava o teto máximo do preço do produto. É lógico, né, que ao longo da história nós vamos perceber o quê? Que essa ideia de congelar obrigatoriamente os preços, né, de modo geral, nunca deram certo. Em 88, eu vou ter, ainda no governo de José Sarney, eu vou ter a promulgação da Constituição, né? A Constituição Cidadã de 88, que é a Constituição que até os dias de hoje, né, regem a vida do nosso país. Essa Constituição foi importante porque ela vai o quê? Vai garantir o quê? A democracia, os direitos fundamentais das pessoas até os dias de hoje, né? E na Constituição de 88, né, a figura emblemática lá do velhinho, do Ulisses Guimarães, né, vai ser garantido que a liberdade econômica, o direito à propriedade, os direitos trabalhistas, o voto secreto obrigatório, né, para os maiores de 18 anos, voto para o analfabeto se ele quiser votar, né, criminalização do preconceito, ou seja, tudo aquilo que a ditadura militar ela tirou, né, do cidadão, agora a Constituição passou a garantir, tá? Então a Constituição de 88, né, determinou também que haveria o quê? A eleição direta para presidente da República, né? E aí, né, em 89 eu vou ter a primeira eleição, depois de muito tempo, a primeira eleição para presidente do Brasil. E nessa eleição, né, eu vou ter a figura de dois personagens principais que vão disputar o poder, né? Principalmente no segundo turno. Eu vou ter o Fernando Collor de Mello e vou ter o nosso conhecido Luiz Inácio Lula da Silva, né? Quem que vai ter a vantagem, né? Quem que vai vencer essa eleição vai ser o Fernando Collor de Mello, mesmo porque o Lula ainda tinha, né, na sociedade aquela visão de comunista, socialista, né? Então ainda ele tinha uma rejeição muito grande, o discurso dele era ainda meio que radical, o que assustava a elite brasileira. Então o Fernando Collor, né, lá do Alagoas, ele vai surgir, né, com aquela figura, né, eu era moleque, 90, eu tinha 10 anos, eu lembro, né, aquela figura, eu lembro vagamente, aquela figura que ele queria passar de jovem, de esportista, né, de inteligente, de arrojado. Então essa imagem foi vendida pelo Collor, né, o povo engoliu e o povo acabou elegendo o Collor, né, que se tornou então, ele era apelidado pelo caçador de Marajás, até parece, né? Então ele acabou sendo eleito, né, o primeiro presidente do Brasil, né, de forma direta após ditadura militar. Collor assume a situação do Brasil, continuava grave, uma alta inflação, uma hiperinflação, né? Se você recebesse no começo do mês
no final do mês você não comprava nem metade das coisas que você compraria no começo do mês, porque os preços disparavam dia a dia, né? Então, o Fernando Collor de Mello, para tentar o quê? Controlar esse problema, vai lançar o famigerado, se eu lembro bem, Plano Collor. O que foi o Plano Collor? Congelamento de preços e o pior, né? Confisco da poupança, né? Não é que o governo pegou o dinheiro da poupança, não. O governo proibiu que as pessoas sacassem, retirassem acima de uma quantia X, né? Ou seja, na prática, você tinha o dinheiro no banco, mas não podia retirá-lo. E isso, evidentemente, deixou a população revoltada, queimou a imagem do Collor, queimou a imagem da ministra da Economia, que era a Zélia Cardoso de Mello, prima dele, né? Essa senhora aqui, que era casada com o Chico Anísio, né? Olha a reportagem, a capa da revista Veja, né? O dinheiro sumiu, Collor toma posse, baixa um confisco geral e deixa o país em estado de choque. Você pensou, cara, você tem o seu dinheiro lá na poupança, pô, eu trabalhei os últimos 3, 4 anos inteiros, guardei meu dinheiro para comprar um carro, pronto, juntei o dinheiro, tenho dinheiro para comprar o meu Fusca 66, e aí eu vou lá, não posso tirar o dinheiro, não posso comprar o meu Fusca, só dá para comprar uma bicicleta com o dinheiro que eu posso tirar. Ah, brincadeira, né, Collor? Então o Collor queimou o filme, né? Somado a isso, começaram, lógico, né? Aí começam a aparecer denúncias de corrupção. Vou ter um problema muito sério de esquemas de Caixa 2, etc., envolvendo, né, o seu tesoureiro da campanha PC Farias, né? E aí, o que vai acontecer com o Collor? Todo mundo sabe, né? O Collor, ele vai sofrer aquele famoso processo de impeachment, o mesmo que a Dilma sofreu, e ele vai ser tirado do poder, né? O Paulo César Farias, que foi morto, né? Provavelmente queima de arquivo, mas pela versão oficial, né? A mulher dele, ela matou ele, se matou, se suicidou, né? Mas enfim, provavelmente a maioria das pessoas não acreditam nessa versão, né? De crime passional, que inclusive é questionada, que foi questionada por vários analistas, cientistas criminais na época, tá? Mas o Collor, ele sai por denúncias de corrupção, o povo vai à rua, os caras pintadas, né? A população exigindo a saída do Collor. O Collor, ele tenta, né, evitar o processo, ele renuncia antes, mas mesmo assim o processo é feito, ele perde o mandato e perde os direitos políticos por 10 anos. Então, essa é o primeiro presidente que o povo escolheu, cara, depois da ditadura militar, foi retirado por denúncia de corrupção. Difícil, né? Tudo bem? Aí o Collor sai e vai entrar quem? Né, pela Constituição, quem entra? O seu vice. E o vice do Collor era o topetudo do Itamar Franco, né? Itamar Franco vai ficar de 92 a 94, 2 anos. Collor ficou 2 anos, Itamar Franco 2 anos, né? E aí o Itamar, né, a grande figura, a grande imagem do Itamar é o que? Ele que vai, né, lançar o Fernando Henrique Cardoso como ministro da Economia, e em 94, no contexto do seu governo, vai ser lançado o Plano Real, né? Então, aí sim, a partir do Plano Real, com medidas também de controle, de evitar gastos excessivos, modelo de privatizações, um governo mais ligado, algumas medidas mais ligadas ao neoliberalismo, não teve congelamento de preços, tá? Muita gente acreditava que o Plano Real seria mais um plano como os outros que aconteceram, que não daria certo, mas o Plano Real realmente acabou se efetivando e deu certo. Então, se você nasceu, né, depois de 94, você já está acostumado com a moeda real e você nem imagina que antigamente era uma zona essa questão de moedas que eram lançadas, que eram retiradas, que eram cortadas dos zeros por causa da inflação e assim por diante. Tudo bem? Tá, isso com, né, o Itamar Franco e o Plano Real. E aí, lógico, né, Fernando Henrique Cardoso, né, aproveitou que a fama que o Plano Real havia, e com razão, né, aproveitou a fama que o Plano Real havia dado, né, e lançou a sua candidatura para a presidência. Todo mundo sabe que vai ser eleito presidente
vai vencer o Lula mais uma vez, né? Ou vai fazer privatizações, vai fazer assim um governo bem ligado, né, às normas das cartilhas, né, liberais, neoliberais da economia mundial, mas vai conseguir controlar a crise, né? Em 97 ele vai conseguir ali, né, uma manobra para conseguir a reeleição, vai se reeleger, mas no segundo mandato dele, né, o que vai acontecer? Vai ter uma crise econômica internacional que vai ter repercussão no Brasil, lógico, o Brasil vai entrar em crise, e aí, né, o nosso amigo Luiz Inácio Lula da Silva, ele vai aproveitar a oportunidade para tentar mais uma vez, né, vencer as eleições para presidente, e na quarta tentativa, finalmente, ele vai conseguir. Luiz Inácio Lula da Silva, né, criticando o seu oponente, né, aquele discurso todo lá de que, né, não existia preocupação com o pobre no governo anterior, né, criticando as privatizações, criticando o neoliberalismo, né, criticando, por exemplo, né, que o PSDB, que era o partido do Fernando Henrique, queria vender um dos maiores patrimônios do Brasil, que era a Petrobras, né? Lula pensou, se o Fernando Henrique vende a Petrobras, o que ia acontecer? Não, ai meu Deus, não quer tirar dinheiro, né? Então, na sua quarta tentativa, o Lula, que vai ser esperto, lógico, esperto que ele vai ter um discurso menos radical, mais ligado ao centro, né? Ou vai agradar um pouco mais os empresários, não vai ter mais tanta resistência, né? O Lulinha paz e amor, vai prometer a criação de 10 milhões de emprego, vai prometer acabar com a fome no Brasil e vai conseguir vencer e vai governar, né, em 2 mandatos de 2003 até 2010. Na verdade, o Lula ele vai continuar aquele modelo econômico criado lá pelo Fernando Henrique e vai implementá-lo com práticas sociais, com Bolsa Família, Bolsa aquilo, né? Que, para a opinião de outras pessoas, na minha opinião também, né, é uma compra de voto legalizada, né? É um absurdo, né? Não que não seja necessário, né, ter uma preocupação com o social, mas qualquer pessoa com um pouco mais de neurônio, né, vai saber, vai perceber que isso é uma jogada o quê? Política para conseguir votos, né? E realmente funcionou. Tanto é que o Lula vai conseguir eleger a sua criatura, né? Criatura no bom sentido, se é que existe um bom sentido para a criatura, que é a nossa, Lula, que lindo, né? Que é a nossa querida Dilma Vana Rousseff, que era uma pessoa praticamente desconhecida dos meios políticos, nunca exerceu nenhum cargo executivo, né? O Lula já havia estava terminando o seu segundo mandato, tinha que colocar alguém no seu lugar e escolheu a Dilma para ser presidenta do Brasil, né? O grande problema da Dilma é que, né, ela não tinha o mesmo jogo de cintura político que o seu cacique tinha, né? E nós sabemos que na política brasileira principalmente, né, você tem que ter um grande jogo de cintura para conseguir permanecer no poder, né? O que não era o caso da Dilma. E aí, no primeiro mandato dela, ela vai até que conseguir conduzir mais ou menos bem a economia e as questões sociais, mas no segundo, né, nós já sabemos o que acontece. No final do primeiro, né, o Brasil já estava em crise, né? Todo mundo fala, ó, o Brasil está em crise, vai estourar a crise, espera acabar a eleição, vocês vão ver, né? E ela, não, o Brasil está muito bem, etc e tal, né? Ganhou, conseguiu se reeleger, aí, né, concretizaram-se as previsões e o Brasil entrou em crise, etc e tal, e aí, né, todo aquele movimento contra a Dilma, né, aproveitaram as tal das pedaladas fiscais para conseguir abrir um processo para retirá-la do poder, né? E aí nós temos atualmente governando o nosso país o seu vice-presidente, tá? O Michel Temer, né? Que nós precisamos ver como que ele vai conduzir agora o governo nesses 2 anos praticamente que faltam para que ocorram novas eleições. Então vocês estão percebendo que a história democrática do Brasil após a Constituição de 1988,
é uma história um pouco conturbada, né? Nós tivemos lá de presidentes Collor, Itamar, bom, vamos pôr de presidente eleito mesmo. Tivemos o Collor, o Lula e a Dilma. Desses dois, e o Fernando Henrique, né? 4. Desses 4, 2 sofreram processo de impeachment, né? Então a situação é difícil na história política brasileira. Tudo bem, pessoal? Espero que a videoaula tenha sido útil, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail prof.danilodeoliveira@gmail.com e eu vou responder com o maior prazer, tá? Espero que vocês estejam em uma próxima videoaula. Espero que essa tenha sido útil e até mais. Um grande abraço, se Deus quiser. Nós nos veremos em breve. Até lá. Tchau, tchau.